Olá, foi dado tiro de largada para mais um Mar Brasil. Sejam bem-vindos. Eu, Alexandre Haddad, ao meu lado, o Ricardo Lobato, o Blue, do canal Regras de Regata, vamos trazer para vocês o que rolou de melhor no mundo da vela nesse mês de julho. E é isso, olha, mês de muitas vitórias, né? Resultados incríveis para a vela, começando com o Mundial de Clube Swan 36, em Valência, na Espanha, barco brasileiro, tripulação brasileira, conquistou o Mundial, mamão. Depois, na sequência, vem a Martina e Caena, venceram o europeu de 49 FX, lá na Dinamarca. E uma notícia excelente aqui para mim, né, para todo mundo que gosta de match race, o retorno do match race no Rio de Janeiro. Né, teve o campeonato Batalha do Riachuelo, né, promovido pela Escola Naval, CBVela e FEVERT. E foi muito bom ter o pessoal de volta, os novatos e os mais antigos. Mais outra excelente participação dos brasileiros no Campeonato Mundial de Optimist. Realmente muito feliz ali com a classe, né? E a classe no Brasil vai muito bem, obrigado. Tá incrível, tá incrível. Então esse programa tá recheado. Então, Blue, vamos começar pela Espanha. Swan Cup, onde o Brasil acaba de conquistar mais um importante título de campeão mundial do Clube Swan 36, com a equipe do veleiro Mamão, comandada pelo Håkon Lawrence, tendo como tático o canadense Ross McDonald e todo o restante da equipe brasileira. No grande, o Henrique Haddad, Kiko Pelicano, Alisson Santiago, Guilherme Hahnemann e Fernando Sexto. Henrique, como é que foi para vocês a comunicação de bordo, tendo como tático um canadense? A comunicação no barco é fundamental, né? Tentar ser o mais claro possível, sem gerar muito ruído, tentar tornar as coisas mesmo que óbvias, né? Ali a gente, né, é sempre bom, né? Você tentar falar bastante, mas também tomar cuidado para não confundir muito e não gerar muito ruído e causar um desentendimento. E como é que é essa comunicação, Håkon, o Ross, você, ali no meio campo do barco para fazer a comunicação com todo mundo? Não, funciona bem, o Ross é um cara muito tranquilo, na maior parte das vezes ele acaba falando em português, né, que ele é casado com uma brasileira, com a Márcia Pelicano. Só em momentos assim, umas situações mais complexas, ele acaba falando inglês, que obviamente que é a língua que ele domina mais, mas a gente também entende numa boa, e no geral é bem fácil assim, até porque o Ross de fato ele antecipa muitas coisas, é muito tranquilo e é muito claro também, então não é muito difícil de entender ele. Como é que foi esse campeonato para você chegar ao título de campeão? O campeonato foi assim, uma semana incrível, né? Velejou super bem. A gente não era o barco mais rápido, mas a gente foi o mais consistente a semana inteira. A gente não era assim brilhante, mas a gente estava sempre lá em todas as regatas. A gente, né, fez uma regata só ruim. Então a gente sabia que não ia ser, que a gente tinha capacidade de ser competitivo, mas que dificilmente a gente ia sobrar, né, no campeonato. Então a gente sabia que ia ficar tudo ali pro último dia. E aí a gente acabou foi um campeonato, a gente liderou todos os dias, a gente acabou na frente. E fomos pro último dia, acho que uns 4 ou 5 pontos na frente. E na primeira regata do último dia, a gente acabou tirando um 7º e viu a distância ali que a gente tinha praticamente acabar. E a gente foi empatado para a última regata com a gente mais 2 barcos e 1 ponto atrás do primeiro colocado. Então praticamente quem ganhasse a última regata ganhava o campeonato, e foi muito legal porque a gente tinha recém feito a nossa pior regata do campeonato e tinha que ir para uma segunda regata do dia que a gente tinha que simplesmente ganhar a regata. Então foi muito legal porque a gente conseguiu, né, virar a página rápido, safar as coisas que a gente precisava safar para essa segunda regata, e
E velejou de maneira, né, tranquila ali, sabe, a regata toda acabou sendo assim, de fato, uma semana dessas assim. Assim, para você, Rick, campeão mundial de snipe, campeão mundial de SB20, agora campeão mundial de Swan. É uma trilogia, né? Mas são bons resultados assim num período razoavelmente curto, né? A que você atribui a sua boa performance? Eu confesso que eu não... A ficha nem caiu ainda direito, assim. Eu acho fantástico. Sempre gostei, né, muito de velejar de vários barcos, assim. Nunca... Eu sempre gostei demais de correr regata em diferentes tipos de barco, né, de trabalhar em equipe. Eu acho que esses 3 campeonatos foram, assim, cada um de uma forma diferente, né, muito especiais, né, para mim, né. O Snipe, por ser a classe que, né, é uma classe nacional, né, de nível forte aqui, é uma classe base pra gente, uma classe escola pra gente aqui, principalmente do clube, né. O SB20, não tanto do barco, mas muito da nossa equipe, que sempre foi competitiva. E agora no Swan, né, um barco, eu diria que assim, de fato foi assim o que eu menos imaginava, né, que a gente pudesse ser competitivo numa função ali, né, de trimmer do grande, participando da equipe, aprendendo muito com o Ross, né, principalmente, que era o nosso tático. Foi incrível, né, poder velejar com ele e aprender bastante. Então eu me sinto assim uma pessoa muito realizada, né, com esses campeonatos, assim. Não tenho ideia ainda do que é isso, porque vontade ainda de focar e ganhar mais e mais e focar no próximo campeonato, que já é logo ali, e depois a gente para pensar no que isso significa. E a Raia de Valência, o que você achou de competir na Raia, que já não só a Raia, como o Porto, onde já teve uma America's Cup? Eu gostei bastante da raia, as condições foram ótimas, assim, a maior parte dos dias a gente pegou vento bom, médio, forte. É uma raia que dá dos dois lados, não é uma raia muito viciada. Eu achei, assim, bem legal, um dos melhores lugares assim, que eu velejei em termos de dinâmica de raia. É uma raia que dá oportunidade para você batalhar do início ao fim da regata. Então foi bem legal, gostei bastante. Festa brasileira em Valência, comandada por Håkon Lawrence. Håkon, por que você escolheu o Swan 36 para fazer essa campanha? Na verdade, eu tenho um 36 aqui no Brasil, que é um Canting Kill, o Duma, que todo mundo no iate já conhece, e também é de 36. Então, na verdade, passamos 10 anos treinando para quando surgisse um 36 moderno para a gente correr internacionalmente. E para a equipe, como você escolheu essa equipe? Sendo sócio do Yacht Club, isso é razoavelmente fácil. Está cheio de garotada muito boa, ávido por correr internacionalmente. Como é que foi o último dia você ver derreter toda a vantagem que você tinha na primeira regata? Foi horrível. A gente, obviamente, foi para o campeonato como um dos... vamos dizer, favoritos, não, mas um dos competidores capazes de levar o título. Passamos os 3 primeiros dias todos na liderança, chegou o último dia, a primeira regata tiramos 7º, despencamos de 1º para 4º. E aí deu aquele frio, caramba, será que não vai dar? Será que foi um sonho? E aí fizemos as contas, chegamos à conclusão que só ganharíamos o campeonato se ganhássemos a última regata. E conseguimos. E aí foi aquela euforia completa, porque realmente foi um desafio você entrar na última regata precisando ganhar. Para você, o que foi ganhar esse título? Na verdade, para mim foi o auge da minha carreira esportiva. Eu tenho alguns títulos na vela e também no voo livre, mas tudo título nacional. Eu não tinha nenhum título, vamos dizer, nem internacional e nem muito menos mundial. E para velejar esse barco, como é que é para o timoneiro trabalhar para colocar o barco
sempre com uma boa performance? Olha, a concentração de maneiro é 110%. Eu acho que eu nunca corri regata dessa maneira. Inclusive, a última regata, eu não olhei nada que não fosse a biruta da bucha e os instrumentos. E os instrumentos é target speed, ângulo de orça e adernamento barco, porque o barco é muito largo, então você tem que fazer ele adernar para ele ficar mais fininho dentro d'água. E aí é 110%. Eu nunca me concentrei tanto na minha vida num barco à vela. Rocon, você fez parte de uma geração que introduziu o voo livre no Brasil. Até onde a vela barco e a vela voo livre, elas se misturam na tua vida? Até onde um pode ajudar o outro? Olha, na verdade, eu comecei a voar bem cedo lá na Praia do Pepino e levado por amigos meus do iate. Então, para mim, o voo livre, na verdade, era uma nova forma de velejar, em vez de em 2 dimensões em cima de um mar, vamos dizer, seria 3 dimensões dentro do ar. Mas a meteorologia e a sensibilidade, vamos dizer, de você performar bem ou na tua asa ou no teu barco é muito similar. Eu acho que me ajudou muito, inclusive na vela, essa carreira que eu tive de 25 anos de voo livre. E aí, Blue, o que você achou desse campeonato mundial? É mais um título importante para a vela brasileira. Aí, numa classe on design, né? Então, assim, não tem dúvida, né, que eles foram realmente o vencedor, né? Então, assim, é um barco novo, moderno, né? É classe organizada, né? Tem o fabricante por trás, né? Fornecendo a logística, né? Facilitando assim, a troca de equipamento, né? E isso que eu vejo uma oportunidade que aqui no Brasil a gente perde, né? Então tem vários importadores, né? E fabricantes, né? Estaleiros que não querem organizar a classe, a gente perde essa oportunidade. O Felt 31 podia esperar uma classe, como a gente tinha um Beneteau 40.7, né? Que virou uma classe. Virou uma classe há muito tempo, era a melhor regata que tinha, né? Então falta aí um pouco de visão, né, desse pessoal para uma regata dessa. Aí tinha 8 barcos, né? Mas altíssimo nível. 9 equipes. 9 equipes, né? 9 equipes. Mas altíssima, muito melhor do que correr com 100 barcos. Cada um de um tamanho. Não dá, né? E aí você imagina, Blue, com a costa brasileira. A gente começa, como a gente já teve a Cuitsac Cup, que era Angra, Búzios, Rio, Ilhabela, enfim, o Brasil tem tudo para organizar as classes e fazer com que a gente fique competitivo, cada um dentro da sua classe. Agora tinha que se organizar uma semana de vela boa em Búzios, depois vai para tal lugar, depois vai para tal lugar, para tal lugar. O diferencial é que lá é o próprio estaleiro que leva, é responsável pela guarda das embarcações, o transporte, deixa o barco, eu estive conversando com eles, praticamente pronto para entrar em regata. E acho que isso falta no Brasil. A gente organizar melhor o calendário e resolver esses problemas das classes, porque realmente é muito incômodo. Vamos partir então já direto para Ilhabela. Como é que você vê o que está acontecendo em Ilhabela nesse momento, Blue? É muito difícil, são muitos interesses. Tem um barco 52 pés, correndo com de 30 pés. Eles querem velejar regata diferente, passar por... tem questões de profundidade, né? Então, assim, são muitos interesses que fica essa discussão, fica essa briga, né? Então, assim, é importante realmente organizar as divisões, as classes, né? E acabar com essa... não tem, assim, a ORC realmente é um sistema, o melhor sistema de rede, é o estado da arte, equalizar o barco, mas não funciona, tá? Não dá para você equalizar barcos tão diferentes assim. Então, a SUAN está dando exemplo, né? É otimizar o dinheiro, né? Quando você junta todo mundo, aqui é cada um por si, cada um pensa no seu, o pessoal tem que sentar, ver o calendário. E lá é pensando pelo grupo. Vai ficar bem mais fácil você ter uma organização para um grupo, porque aí você abaixa o custo do transporte, o custo da organização, e eles fazem para 3 classes, né? Que é o 36, o 45 e o 50.
Então eles levam todos os barcos e toda a infraestrutura de comissão de regatas, festa, comissão de protesto, tudo aquilo que a gente sabe que tem que ter numa regata e num evento. Quando o pessoal combinou antes, está todo mundo de acordo com aquele como é que vai funcionar, gera compromisso, o cara não vai deixar de ir na regata. Né? Então, você pega, por exemplo, o Ranger 22, 40 anos vai fazer? 50 anos? Já fez 40 anos. 40 anos, tá? O cara lá, só porque teve um cara que escreveu a regrinha, falou assim, vai ser Genoa 2, vela de Dacro, polipropileno, não sei o quê, para 4 pessoas, pronto, ficou 40 anos com regatas excelentes. Né? E aqui a gente está desmantelando as classes. Né? Isso é muito ruim, sabe? A gente tem que fortalecer as classes. E as classes têm que partir para um sistema administrativo, para que a gente possa dar uma longevidade a essas classes. Senão, nasce hoje, morre amanhã. Aí um compra aqui hoje, amanhã não tem mais. Trocou a quilha, trocou a quilha, trocou o mastro, o outro botou não sei o quê. Está na hora de mudar o sistema. E já que a gente está aqui pela Europa, vamos ali para a Dinamarca, em Aarhus, acompanhar o campeonato europeu da classe FX, com o Brasil bicampeão europeu de FX, Martini e Kaena na raia. Bom, a gente teve a vitória do campeonato europeu em Aarhus, na Dinamarca. Já não é a primeira vez que eu vou lá, mas a gente teve um ótimo resultado, né, levando o título do campeonato europeu pela segunda vez. E pra gente isso é muito importante, porque o campeonato europeu é como se fosse um mundialito, é um dos campeonatos mais importantes do ano. E todo mundo estava lá super preparado com o novo equipamento que entrou, né? E pra gente foi um ótimo teste para essa campanha aqui agora. Excelente resultado, né? Elas estão retomando aí a campanha, né? Não está na reta final. Começaram o campeonato, uma raia difícil, né? Lá é perto de terra, não é muito fácil. Começaram com 10º e vieram recuperando e botaram mais de 10 pontos de vantagem lá nas holandesas, que é uma dupla nova também, que está indo muito bem. E bom que eles estão acostumando a ganhar a regata aí de novo. A Martini comentou comigo que essa diferença de equipamento, ela foi tão violenta que não adianta agora elas treinarem com o barco aqui no Brasil. O barco ficou completamente desatualizado. O que aconteceu é que pra gente ficou difícil de trazer equipamento para o Brasil e treinar no Brasil com o equipamento velho, porque agora que mudou, a gente está bem focado em tentar, né, tirar informação também das outras competidoras e estar perto delas. Então, para isso, a gente está tendo que viajar muito mais e dificultou muito fazer campanhas. Eu acho que a classe no Brasil ainda precisa subir muito nível. Tem pouca gente treinando assim todo dia na água. Na verdade, não tem quase ninguém treinando todo dia na água. Então, pra gente é mais fácil ficar na Europa para estar junto, pegadinho com as nossas adversárias. E a minha pergunta é essa, e a classe no Brasil, como é que fica? E as meninas que vêm aí do 49er, que sonham em chegar no FX, como é que vai ficar daqui para frente, né? Porque vai ter que trocar todos os barcos que estão aqui no Brasil de FX, que não são mais atuais. Mais uma vez, uma questão de organização da classe, né? Não tem nem... Claro, o FX já fez boas mudanças, algumas mudanças foram boas. A primeira mudança do mastro, né? Eles fizeram um trabalho bom de equalizar o molde e fazer os barcos todos iguais, mas assim, agora passou do giro. Trocar a vela, a mastreação, não tinha a menor necessidade. Assim, foi uma questão muito mais comercial. E vai ficando difícil, né? No mundo inteiro, né? E aí já é difícil trazer material, você sucatear esse material todo aqui, né, que foi comprado, né, exportação, difícil, né? E não é fácil classe olímpica aqui no Brasil, não. E já que a gente está aqui pela Dinamarca, aconteceu também em Copenhague o Campeonato Europeu da Classe Star. Show do Brasil na proa dessa galera. É um fenômeno incrível, né? São super proeiros. Hoje você não sabe nem mais quem é o timoneiro que está no leme. Você só sabe, é o Bruno Prada, é o Samuel, é o Petru. Então, assim, começou com o Playboy, né? Então, antes o proeiro era o cara ali, era quase o marinheiro do barco, lavava no começo, era quase, não aparecia nada, não saía nem na súmula. Não saía nem na súmula. Hoje, o proeiro é o cara que chega, dá entrevista,
recebe toda, né, a atenção. O Bruno Prada, cara, chega, me lembro quando eu corria com o Robert, chegava meia hora antes, o Robert já tinha subido a buja. Bom, o Robert é um caso à parte, né? Porque o Tormen chegava depois que o Marcelo arrumava o barco. Já com o Robert era o contrário, ele arrumava e chegava o Bruno Prada fresquinho, pulava dentro do barco. E agora essa turma recebe passagem executiva, né? Aqui do Brasil, vai correr lá fora, nos barcos do gringo. O Playboy ganhou um mundial com o alemão, né? Ele ganhou com o Alexandre Hagen. O Bruno Prada... Ele começou essa história com o Alexandre Hagen, alemão. E aí temos o Bruno Prada, que também correu com o Aldi Dias, acho que ganhou o mundial com o Aldi Dias, não foi? Com o Aldi Dias. E o polonês também, já ganhou um monte de coisa. E agora a nova geração tá seguindo os passos. E o campeão, lá na história dupla croata, Tosi Stipanovic com Tudor Bilek. Ganharam. E segundo foi o americano Jack Janney com Pedro Trusch, né, o nosso conhecido bode, né? E aí tivemos em sétimo o Samuel Gonçalves, que levou lá o holandês Heiko de Boer. Bom resultado também, sétimo lugar nesse campeonato, não é mole não. E das águas de Copenhague para as águas da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, está de volta o Match Race que tantas glórias trouxe para o Brasil, dessa vez com o Blue Ricardo Lobato, ele mesmo, organizando e trazendo de volta essa importante modalidade da vela no Brasil. Match Race, Batalha do Riachuelo. Depois de 10 anos, sem nenhum evento de Match Race, conseguimos voltar, né, a ter um evento oficial no Rio de Janeiro. E é isso, o Match Race passou, né, aquela fase de ouro, né, com o Match Race Brasil, um grande evento com a elite da vela brasileira. Passamos pela classe olímpica feminina, que realmente, né, formou uma geração, né, de ouro também, de velejadores femininas, que ficaram ali pertinho da classificação para a Olimpíada, mas depois tiveram excelentes resultados. Então, o que eu acho que aconteceu, né? O Match Race teve tão no auge que o pessoal ficou com aquele medo de fazer os eventos. Os clubes se afastaram do Match Race e achavam o negócio complicado, porque tem a questão dos ampares, né? dos velejadores, dos barcos, mas é muito simples, só basta 2 barcos e você já tem um Match Race. Então, graças aí ao apoio da Escola Naval, do Grêmio de Vela Escola Naval, que sempre esteve junto com o Match Race, sempre forneceu o J24 para os eventos no Rio de Janeiro, a gente lançou esse evento, né? A recepção foi ótima, é uma nova geração, não é mais aquele pessoal antigo, né, dos figurões da vela, que vamos dizer assim, né? Então tem a garotada, a vela jovem, querendo praticar o Match Race, querendo conhecer essa modalidade, se inscreveu na regata, né? Se inscreveram e deu nisso, um excelente evento. Foram 5 tripulações selecionadas, tá certo? E a equipe vencedora foi comandada pela Renata Deknop, que fez campanha lá para a Olimpíada 2012, ficou muito perto da classificação, né, junto com a Tatiana Ribeiro, que também fazia parte lá daquele grupo, né, feminino que treinava para as Olimpíadas. E completando a tripulação, a gente teve o Breno Stoff, o aspirante Fredete e a Elisa Andrade, que também está voltando a velejar, já correu também com o Danadão, excelente velejadora, fizeram a equipe campeã aí do Match Race Batalha do Riachuelo. Em segundo, o pessoal de Niterói, né, o super campeão aí, o Rony Senft, correu com a Gabriela Nicolino, que está fazendo campanha olímpica também no NACRA. A Dara Gnatti, Luciana e o completando a tripulação aspirante Rocha, né? Cada barco, né, tinha um aspirante da Escola Naval fazendo esse intercâmbio. Eles conheciam bem o barco, né, e estavam ganhando experiência com os velejadores olímpicos. Em terceiro lugar, a equipe júnior, o paulista Nicolas Bernal, com a Giovana Prada, que está fazendo também campanha olímpica no Wikifoil.
o Gabriel Michaelis, Lucas Cruz e a Júlia Olivier, lá de Pernambuco, também grande snipista, ficaram em terceiro lugar. E esse campeonato serviu de excelente treino, porque eles foram logo em seguida para o Campeonato Mundial Júnior de Match Race na França. Então, campeonato muito bem organizado, com excelente nível técnico, excelente comissão de regata. Os ampares, a comissão de regata foi liderada aí pelo Walter Bonner, e os ampares com o Antônio Meloni, que é juiz nacional, também veio aqui de São Paulo, exatamente veio prestigiar aqui o evento. Então, excelente retorno, e 2023 já vamos ter o brasileiro de Match Race. A classe já está se organizando e vamos ter evento em Porto Alegre, São Paulo e de novo no Rio de Janeiro. Mal acabou o Match Race, Nicolas Bernal, Matias Renner e Felipe Fonseca pegaram o avião, foram para Sheboygan, em Chicago, nos Estados Unidos, disputar o Campeonato Mundial da classe Light Júnior. E ganharam, foram campeões mundiais, então valeu o treininho aqui no Rio de Janeiro, superaram a equipe chilena, de Dante Parodi, Diego Nato e Santiago Lor. E mais um título, foi uma semana incrível aí do Brasil, com vários resultados excelentes. E esse campeonato serviu de excelente treino, porque eles foram logo em seguida para o Campeonato Mundial Júnior de Match Race na França. E tivemos o Campeonato Mundial da Juventude da Odisseile, um campeonato que aqui no Brasil é muito valorizado, os programas dos clubes sempre incentivam essas classes da juventude. E esse ano foi em Haia, na Holanda, na mesma raia onde vai ser o Mundial das Classes Olímpicas de 2023, onde vão ser decididas a maioria das vagas dos países para os Jogos Olímpicos de 2024 na França. Então a gente teve uma equipe completa, só faltou uma representante na equifoil feminino. Então a gente teve bons resultados, a equipe foi bem no cômputo geral. Na média, no resultado por país, ficamos em nono. Houve até uma discussão se nono era legal, se não é, para a gente ficou na frente da Austrália, A Austrália foi 10º e foi a melhor posição por país desde 2015, quando a gente foi 6º. Então está mostrando a evolução aí de um tempo para cá, dos programas de vela jovem, tem muito apoio ali do CBC em materiais, e eventos específicos. Talvez ter que reavaliar isso, talvez ter tido muito evento júnior, Eu acho que os velejadores júnior talvez ter que pelejar mais com os adultos, trocar mais essa experiência, correr campeonatos com um nível um pouco mais elevado, não só incentivar a participação, mas também a disputa, o nível técnico. Acho que falta um pouquinho, não devia separar tanto a vela jovem da vela adulta. Esse foi o segredo, por exemplo, da classe Sniper. Na classe Sniper o garoto começa ali na proa do Blue, depois vai ser na proa do Ivan, e daqui a pouco entra no barco lá e já está ganhando o Campeonato Mundial. Mas voltando aqui para o desempenho da equipe brasileira, no 420, duas snipistas também, a Joana Gonçalves e a Luísa Madureira foram 7º na categoria 420 feminino. O Eric Scarpe foi 9º no Ilka, no antigo laser radial. Clara Maia e Lívia Nogueira foram 10º no 29er feminino, e o Guilherme Menezes e Fernando Menezes no 29er masculino foram 11º. Guilherme Araújo e Milena Araújo foram 12º no NACRA 15, uma classe que a gente não tem aqui no Brasil. Eles disputaram no Hobcat a vaga, E o campeão mundial de optimista, o Alex Kuhl com o Andrei Cantini foram 15º na classe 420. Marcos Americano no kite foi 15º. Júlia Carreirão, que já está morando aí na Europa, treinando muito de Ilka 6, foi 19º, uma flotilha bem forte, um bom resultado também. Sofia Faria, nossa representante da equifoil, foi 25º. E o Lucas Garcia Alves, da equifoil também masculino, foi 31º. Então, na média, aí, um resultado bem significativo para o Brasil, mostrando aí a evolução dos velejadores. Talvez as condições ali surpreenderam, acabou sendo um campeonato de vento fraco, então isso eu acho que deve ter dado mais dificuldade nessa turma. E do Campeonato Mundial da Juventude na Holanda, a gente vai para a juventude do Optimist na Turquia, para o Campeonato Mundial, que mais uma vez teve o Brasil muito bem na raia. A classe Optimist,
está numa excelente fase. Depois do título mundial, né, do Alex Kuo, alemão, ano passado, rolou o Mundial 2022 em Arca, na Turquia. O campeão mundial dessa vez foi a Tailândia, o Eka Banubá, mas os resultados foram fantásticos, né? Tivemos o Davi Neves, de Floripa, em 9º lugar. Tivemos o Arthur Beck, também de Floripa, mas que treina aqui no Rio de Janeiro, em 20º. E a Joana Freitas, aqui do Rio de Janeiro, chegou em 53º, mas 3º lugar na categoria feminina. Excelente resultado também para ela e para a classe optimista no Brasil. Outra participante feminina é Melissa Paradeda, em 74, e o Zaio Brandão, em 95. Uma equipe assim, muito forte. Estamos falando de um campeonato com mais de 200 barcos, tá? Então, excelente participação, excelente nível. Um campeonato com várias condições de vento, ventos fracos, ventos fortes. Então, a classe optimista está de parabéns. E também de verde e amarelo, só que defendendo as cores da Lituânia, tivemos o Eric Scheid, né? Filho aí do Robert, com a Gintar. Ele já foi bem no Mundial do ano passado e esse tirou uma excelente colocação, esse 7º lugar. E a criançada do Brasil vai de vento em popa. O Zion saiu desse campeonato de Optimist e foi disputar o campeonato italiano da classe J70. Foi, o Zion saiu do Optimist, foi direto ao campeonato italiano J70. Correu lá com o pai dele, né, o Renato, a irmã, a Alice, a mãe, a Kaja, e estava com o reforço do Marquinho Grael. Classe também J70 em grande fase. O pessoal do Brasil corre o circuito internacional. E esse campeonato italiano, no Lago de Garda, 72 barcos, realmente muito bom nível. E o J70 traz essa oportunidade, né? Um barco pequeno, fácil, que a regra é muito bem bolada, porque você não tem limite de tripulantes, então você sempre consegue chegar no peso, mesmo com tripulantes leves. É um sucesso. Então o Renato corre com a família, né, contra os velejadores profissionais aí do mundo inteiro. Então esse é uma razão do sucesso da classe, né, juntar os amadores com os profissionais numa mesma regata, aí, como aconteceu agora no Lago de Garda. E o campeão do campeonato italiano foi um italiano, foi o Alessandro Mola, né, com o barco Viva, mas a colocação do Brasil foi muito bom. Mais de 7 do Ralfinho Rosa, Alfredo Roveri, Guilherme Hamlin e Júlio Falcão Cicaflex ficou em 15º geral. O pessoal do Trecho Monsequeiro, com Albertinho Guarich, Maurício Santa Cruz, Pedro Tinoco e André Guarich, também outra tripulação familiar aí dos dois irmãos, ficaram em 22º. E o Tonessa, também com excelente colocação, 27º, com o Renato Cunha, a Cádia Brandão, Marquinho Grael e Alice Brandão. E além do Zion, não vamos esquecer do Zion. Nós não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores, Nautos, Brasil Yacht Charter, Marie Camille e Ocean Pact, por mais essa edição do Mar Brasil, que teve como cenário, no nosso estúdio, essa obra-prima do velejador Marcos Penido, o Marcula. Nesse mês de julho, nós publicamos uma série de matérias dos arquivos do programa Mar Brasil, exibidos em 2002, sobre a Semana de Vela de Ilhabela. Primeiro, nós publicamos uma matéria sobre os proeiros, importantes personagens numa raia de regatas, com o Sérgio Rocha e o Gustavo Pacheco. Depois tivemos Lácio Grael falando sobre a importância da Escola de Vela da Ilha, que foi fundada através do projeto Navega São Paulo em 2002. A terceira foi sobre a vitória do veleiro Pajero das Lutas R4, comandado por Eduardo Souza Ramos, que surpreendeu os adversários com excelentes regatas, não precisando disputar a última para levar o título de campeão no ano de 2002. A quarta matéria publicada foi com o velejador e piloto de ultraleve Augusto Barroso, que em 2004 comparou velejar de estar a voar de ultraleve, fazendo um bonito tour sobre a cidade do Rio de Janeiro. E agora, com vocês, o meu amigo Blue, falando de regras de regata, na largada de uma regata da classe Ranger 22, envolvendo o nosso barco Hulk
e o veleiro meia-noite. E aí, Blue, quem é que tinha razão nessa aí? Então, essa é uma situação muito típica na largada, né? O barco solta vento, que tem direito de passagem, que aí no caso é o Hulk, e o barco de balavento tem que se manter afastado ali, no caso, no meia-noite. Aí você vê assim a distância que está diminuindo, quer dizer, o barco, se tivesse alguma situação ali, o barco de balavento seria o responsável. Mas eu achei ali, cara, o meia-noite se manteve afastado, tinha aí uns 2 metros ali de separação. O que o pessoal muitas vezes não entende é que não precisa ter colisão para infringir a regra, tá? Pela definição de manter afastado, basta o barco com direito, tá? Não ter espaço para alterar o rumo e sem imediatamente tocar no outro barco. Então, se estiver muito pertinho, que o barco solta-vento, qualquer alteração de rumo pudesse bater, o barco de balavento não estaria se mantendo afastado de acordo da definição da regra. Mas aqui, ali, eu acho que o meia-noite se mantém afastado, tá? Ele, inclusive, tem até uma brincadeira, né? Pra gente largar bem, né? A gente tem que escolher na gíria lá dos americanos, falam que é o marshmallow, né? Um cara ali que às vezes dá um mole ali nessa largada. Você tinha que ter caçado grande, mantido a orça, segurado o rumo firme ali, que eu acho que ele teria mais dificuldade de largar com tanta velocidade ali. E no match race, tivemos várias situações de protesto, e a diferença é que no match race tem os ampares dentro d'água jogando na hora. E essa foi uma das melhores situações. Repara só, era a regata da Renata Decnop com o Pedro Madureira, e o Pedro Madureira protestou logo muito cedo, né? Porque ele achou que a Renata tivesse batido na boia, mas no match race só não pode bater o casco e a tripulação. O balão pode, o resto do equipamento pode bater na boia. E ele acabou protestando por causa disso e perdeu a chance de protestar ela por ter passado a marca. Repara só que ela demora para dar o jibe. Então tem uma regra que diz, se é uma montagem de jibe, tá, e você é o interno, você é obrigado a dar o jibe no rumo correto. Ela demorou. Então se a bandeira tivesse saído, subido assim alguns segundos depois, seria um pênalti ali na Renata. E a classe Ranger, mais uma vez, foi para a raia. Agora na Copa Inverno do Yacht Clube do Rio de Janeiro, que foi mais uma etapa do Campeonato Carioca da classe Ranger 22. Eu achei essa fórmula da classe Ranger 22 de fazer uma série de regatas valendo o campeonato estadual muito boa, que é justamente o exemplo daquilo que a gente estava falando, não, Blue? O segredo é fazer um calendário, né, organizado, com as regatas, né, rodando os clubes, com a concordância de todo mundo, e um ranking geral assim, incentiva muito mais, né? O cara sempre tem sentido de correr todas as regatas. E o Hulk, com a equipe do Doma Longo a bordo, está aí competindo em todas as etapas. Nessa, a gente ficou em segundo lugar. E mais uma vez tivemos 4 regatas, grandes disputas dentro da raia, todo mundo chegando ali mais próximo. Inclusive o Hulk ganhou uma regatinha, tá chegando ali mais perto do meia-noite. E na Copa a gente teve o Petiço, do Edgar em terceiro, em segundo ficamos nós do Hulk e em primeiro o meia-noite. Com essas colocações no campeonato estadual, o meia-noite lidera, o Hulk passou para vice-liderança e em terceiro vem o Catraio. E no mês de agosto vem mais uma etapa do Campeonato Carioca da classe Ranger 22. E a gente sai da classe Ranger 22 e já vai para a classe Snipe, outra classe também super organizada, e dessa vez foi a Challenge Snipe, no Yacht Clube do Rio de Janeiro, e o Blue estava na raia, posso adiantar aqui, fica em 4º lugar no campeonato. E aí, Blue? Foi bom, é um formato diferente, né? É uma regata eliminatória, cada regata sai uma turma, né? Então você vai afunilando. Então é legal você vê o cara tira nono e comemora, sabe? Como se tivesse ganho ali, porque tá na parada. Passou para outra etapa. Exatamente, porque não pode ganhar o campeonato, né? Então, realmente, o Veitinho Fraco estava no Nordestinho. Quantos barcos estavam na raia? 25 barcos. Foi o campeonato que atraiu a elite aí da classe Snipe, pessoal que está treinando para o Mundial. Então foi bem disputado.
E não teve só gente do Rio, né? Não, veio o pessoal lá de Pernambuco, veio o pessoal de São Paulo. A classe Snipe realmente está muito ativa, né? E a regata aqui no Rio realmente sempre tem um nível muito bom. Bom, então você ficou em quarto, quer dizer, você estava na regata final. Tava, montei ali juntinho, mas falta ali uns detalhes, né? DXzinho ali, realmente o Bebum e o Nick correram brasileiro, né? Estão indo para o Mundial, estão no hip aí que é difícil de acompanhar. O próprio Caio mesmo, eles estão liderando o ranking do Rio de Janeiro. O ranking tem 203 pessoas, o ranking da classe Snipe. Só do Rio de Janeiro, tá? E como é que ficou no final? Primeiro, segundo, terceiro lugar? Então, primeiro é o Bruno Bentley com o Dante Bianchi. Bom, não precisa falar nada, né? Quem vai ganhar o campeonato? Bruno Bentley, Dante Bianchi. Mas foi disputado e eles ganharam a primeira fase, né? A primeira fase você já pula para a final. Então eles não correram a regata intermediária. Então você fica meio frio. É difícil, não é fácil não. E segundo foi o Nick Grael com o Thiago Sanguineto. Vem velejando, voltou à classe, ele tentou andar de laser, de outras coisas, mas realmente viu que a classe Snipe é a melhor opção, né? E terceiro, o Júnior, né? A equipe Júnior, Caio Baili e a Bruna Patrícia. A pessoa 420 também já está migrando para o Snipe, já está vendo que realmente a regata de Snipe tem mais competição, né? Tem mais escola, tem um circuito internacional, estou indo para Portugal. Então, cada vez, né, essa mescla de vereadores experientes com a garotada. E a vantagem da classe Snipe é essa, vem agora o campeonato mundial em Portugal, Cascais. E o Brasil vai com um time forte, porque vai defendendo inclusive o título mundial, que é do Henrique Haddad, com o Gustavo Nascimento. Agora nós vamos a Brasília, Campeonato Brasil Centro da classe Optimist, realizado no Yacht Clube de Brasília. Estamos na raia no Lago Paranoá, 117 velejadores, sendo 86 veteranos e 31 estreantes. Na categoria veterano, a vitória ficou com Arthur Bach, do Rio de Janeiro. Em segundo, ficou o Zion Brandão, também do Rio. E em terceiro, Renato Luneta, do Distrito Federal. Na categoria estreante, quem ganhou foi o velejador Manuel de Orleans e Bragança, do Rio de Janeiro, seguido por Luca Boranga, de São Paulo, e Maria Beatriz Nogueira, do Distrito Federal. E a garotada que se ligue que o próximo Campeonato Brasileiro da classe Optimist em 2023 vai ser lá mesmo em Brasília, nas águas do Lago Paranoá. E eu não posso deixar de registrar que essa semana eu fui convidado do Vela Show, fazer um podcast com o Luiz Felipe, tendo você na mesa, e foi uma honra muito grande participar desse trabalho que tem o Pedro Faria na produção, no esquema ali de direção desse trabalho como um todo, e foi muito bom, né? Foram 2 horas e 40 de falando ali, e ainda mais eu, né? Conversinha, né? Foi fácil, né? 2 horas e 40 ali, foi muito bom, um papo muito agradável. Tá bom, tinha muita história que eu não conhecia. Tem muita coisa que eu participei, estava lá, né, acompanhando, mas aprendi bastante também. E é um formato diferente, aqui a gente tem que, né, produzir tudo, fazer o planejamento, o roteiro, né? E realmente você ficar 2 horas, ligou, começou e sair falando Eu particularmente gostei muito, porque é muito fácil e eu acho que ele está fazendo um registro da história da vela, da história desse mundo náutico, porque não é só a vela, enfim, de uma maneira geral, eles estão fazendo um trabalho de documentário e que eu pude contar algumas histórias. E como o tempo passou rápido, impressionante, como o papo é agradável e tem uma estrutura, é muito bom de fazer um programa de podcast. Pouca gente sabe para aquela história que você contou lá da quebra do fim do Christopher, que ele estava ganhando. Essas coisas vão sendo apagadas, são coisas assim, são histórias importantes, né? São lições assim, que a gente... Da melhor Olimpíada que a equipe brasileira participou, que foi a Olimpíada de Savana, que a gente ainda podia ter tido mais outra medalha de ouro, né? E mais as histórias do Lasse, que ele terminou com bronze, podia ter sido ouro também. E você que curte esse mundo da vela, vai lá, canal Vela Show no YouTube, curte, compartilha, se inscreve e vamos ajudar a crescer essa nossa comunidade náutica.
Agora é hora da gente falar da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Vamos começar pela regata Alcatraz, que é a regata que abre o circuito, que teve na ORC o Crioula, um TP-52 recém-importado do Brasil, do comandante Eduardo Plas, e na RGS, Torben Grael com Lady Lu. E nas outras classes? Então, nas outras classes tivemos na C30 o Cavalo Louco, do Márcio Dottori e com o Robert Scheid no leme, HPE 25 Espetáculo, Luiz Fernando Slab, e no HPE 30 a tripulação feminina da Nadão com a Martina Grael e as meninas com ela. Agora tem um detalhe, tá? A regata chama Alcatraz, mas eles foram só para toque-toque, tá? Só a ORC e a MS que vai. Alcatraz. Não, nem foram, né? Nem foram? Mudaram. Porque não tinha vento, pelo visto. Não, tinha um vento bom, tinha um sudoeste assim, largou com 15 nós de vento, mas aí o pessoal acha que pode ser, que pode acabar o vento. Vai dar, não vai dar, e ficou por ali mesmo. E aí, um dia antes, eles mudaram, a vela de oceano não é mais de oceano, né? Eles tinham segunda-feira inteira para fazer essa regata, né? Solta num dia e termina no outro. Eu fico assim, eu tenho horas que eu fico pensando, o pessoal ia de Carioca, saía do Rio, montava a ilha de Pau a Pino em Angra dos Reis e voltava. Sabe o tamanho de um carioca? Sei, 6 metros. Uns 6 metros, cabinadozinho de madeira que não dá nem para dormir lá embaixo e tal. E a turma fazia regatas aí que realmente hoje, sabe, a turma só quer fazer barra-sota, a regata tem que acabar cedo para ir pro botequim. A regata longa de Ilhabela durou 2 horas para ter pesquisa. Pois é. Aí você vê, uma regata longa de 2 horas. Eu ia ficar muito triste, porque eu ia correr lá com o Torben, infelizmente tive outros compromissos aqui, que eu não pude ir a Ilhabela esse ano. Aí imagina, eu ia a Ilhabela para correr uma regata de 2 horas e realmente eu acho que a vela ela tem que tomar um outro rumo. Para quem gosta de vela, essas competições têm que ser mantidas. Hoje tem pouco vento, vai entrar na madrugada, amanhã termina. Tinham 2 dias para fazer a regata. Então eu acho que essa tradição da vela tem que continuar, porque senão daqui a pouco a turma vai dar a largada da Santos Rio, aqui já em Angra dos Reis, né? Porque não vai, imagina, vai ficar não sei quantos dias a bordo. E eu fico com muita saudade e vejo que foi uma pena terminar também uma das melhores regatas, que era uma regata que você ia de través e velejava de balão, chegava lá, tinha um contravento, corrente, que é Vitória, Trindade, Vitória. Regata de 6 dias para ir, 6 dias para voltar. O recorde que a gente fez com o Sorsa, a gente levou, se não me engano, foram 8 dias. Quer dizer... Través está proibido, Alex. Través agora está proibido. É só contravento, popinha, acaba, vai pro botequim. Tá proibido, gente, está na hora de melhorar, porque quando você prepara um barco para regata, é para fazer regata. Bom, Blue, mais um ano de polêmica em Ilhabela. Regras de regata. Não vou nem falar nada. Blue. Fala, Blue. Porque o Blue é personagem direto. Eu não tive nada a ver com essa aí, não. Mas acabou se envolvendo. Não. Então aconteceu. Sempre tem essa questão lá em Ilhabela, na regata dentro do canal. Eles querem separar ali o baixio, né? Porque são barcos diferentes, né? Eles querem que os barcos peguem a mesma corrente ali no canal principal. E já tentaram um monte de coisa, marcar lá os que eles chamam os ISOs, né? Que delimita ali o baixio. E de um tempo para cá eles colocaram marcas infláveis, né? Aí são 2 opções em termos de regra, né? Ou você cria uma zona de exclusão, que são assim, um polígono, né? E o barco não pode entrar naquela zona, e aí pode sofrer uma penalidade, um item assim, da instrução de regata. Ou você coloca aquelas marcas como marca de percurso. Foi o que eles optaram. Então dá para o cara cruzar entre uma e outra, mas tem que deixar as marcas pelo lado correto. Então, na segunda regata, botaram um botinho lá fiscalizando essas marcas de delimitação do canal, que eram marcas, né? E desclassificaram 17 barcos. Isso também é uma novidade, que antigamente a comissão de regata só podia desclassificar se o cara não largasse ou não chegasse. Se não navegasse o percurso, o miolo do percurso, era obrigado a protestar.
E nessa última edição foi criada essa sigla, né? O NSC, que é não navegou o percurso, Not Sailed the Course. Então, o cara chegou lá no quadro e viu lá, desclassificado, NSC, 17 barcos. E aí começou. Reparação, apelação, não sei o quê. E vai, e volta, e muda. Está até hoje mudando aí, não sei, hoje estão aqui sexta-feira, ainda não tem resultado ainda, né? Está trocando, o resultado ainda está em aberto. Então a lição é essa, os organizadores de regata têm que preparar os seus documentos, o aviso de regata, a instrução com antecedência. O percurso é uma parte fundamental. Ele tem que estar bem descrito, tem que estar claro, sem dúvida, e feito com muita antecedência, que as pessoas têm que se preparar. O cara bota um monte de nome de ilha que você não sabe, a pessoa tem que ter um tempo para olhar a carta náutica, para traçar os rumos, para não errar o percurso. Se você fala qual é o percurso no dia da regata, na manhã da regata, óbvio que alguém vai errar. Tá? Isso é evidente. Ainda mais que são muitos barcos na raia. Muitos barcos e a pessoa inventa um monte de percurso, um monte de novidade. Não precisa, cara. A hora de fazer a instrução de regata é um ano antes. Quando acabar o evento, você já prepara a instrução do outro ano e divulga, cara. E é uma chance, depois não dá para consertar. Não adianta protesto, reparação, não tem conserto. Depois que cada um fez um percurso, acabou a regata. Pelo menos metade ali vai ficar chateada. E o Mar Brasil de hoje cruza a linha de chegada sem protesto, sem reparação e vai ficando por aqui já sabendo da sua classificação de antemão. E mês que vem vamos ter muito mais, né? Semana de Ilhabela está acabando, amanhã a última regata. Tem os protestinhos, pode demorar um pouquinho para ser resultado. Né? Esse problema de sempre é normal na Ilhabela, né? Acabou, mas não acabou muito, né? E Mundial de Snipe, então aguarde aí o próximo programa. E se você gostou, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima, na última sexta-feira do mês de agosto. Valeu!